Bom dia, professor. Fala, João. Beleza? Bom dia. Bom dia, Beleza? tudo bem? Tudo. E aí, hoje acordou melhor? Hoje tá bem? Hoje eu tô zero bala. Ah, Hoje eu tinha que acordar cedo. Eu falei, não, vou dormir um pouquinho mais cedo. Dormir um pouquinho mais cedo, foi tranquilo. isso é bom. Começar a planejar. Planejar é bom, porque aí já tudo compensa. O que precisa é de uma boa noite de sono, Isso aí. né? Heloísa chegando. Bom dia, Heloísa. Tudo bem? Tiagão. Só dando mais um tempinho pro povo, aí daqui a pouco a gente começa, porque tem que dar sempre uma tolerânciazinha, né? E depois a gente manda bala. Bom, mais um minutinho e aí a gente começa. Show. Chega no Acley. Bom dia, Acley. Bem, Bom dia, professor. tudo tranquilo? Tudo bem aqui com você? A paz na correria, mas tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. Que bom. Bom, deu 5 minutinhos lá, vamos começar. E aí, só para relembrar, como eu disse em todas, está sendo gravada. E aí está sendo gravada por motivos, é claro, para que os outros também tenham acesso e para depois ser postada, para vocês terem referência. Então, as aulas estão sendo gravadas. Eu vou postar no YouTube, porque lá aguenta um vídeo maior. Isso vai ser um vídeo, né, de uns 30 minutos. Então, lá ele suporta. Claro que no YouTube eu vou colocar a aula como listada. Ela não vai ficar aberta para todo mundo, porque eu não acho legal. Então, vou deixar ela listada e só pode ter acesso a ela quem tem o link. Aí eu mando o link no grupo de vocês têm acesso, vocês de boa. Se quiser mandar para alguém, não tem problema. Aí já é decisão pessoal. Mas eu não deixar lá aberto, não acho legal, não. Então, se é para o terceirão, é para o terceirão. E vocês têm acesso a qualquer hora. Mas lá também já tem um vídeo lá de referência. Então, lá tem um pequenininho lá para vocês fazerem. Né? Então, como eu fiz ontem, vou partilhar a tela. Vou dar uma mudada aqui em todo mundo, né? E partilhar a tela de vocês. Porque aí a gente vai para as referências lá e depois a gente volta para bater um papo. Beleza? Então, aqui, primeiramente, nossa aula vai girar em torno de substantivo. Então, vai ter apenas... não tem gramática. Ela tem apenas vocabulário.
vão ter que lembrar de alguns substantivos aí. São 3 grupos. Eu até coloquei o nome do vídeo, substantivos homos, porque são homônimos, homófonos e parônimos. Bem tranquilo, só esses 3 nós vamos utilizar. E aí, só para o começo, lembrando que homônimos são substantivos que têm o mesmo nome, a mesma escrita, mas são sinônimos, são significados diferentes. Então, pensa aí em português, casa. Você tem um lugar de morar e tem o verbo casar. Então, são 2 coisas que são totalmente diferentes, mas têm o mesmo nome. Espanhol também. Um monte de palavras têm o mesmo nome com significado diferente. E aí vem primeiro ali. A única diferença dessas é o gênero, masculino e feminino. Então, eu tenho el cabeza e la cabeza. El cabeza masculino é o cabeça, o chefe. E la cabeza, a parte do corpo, la cabeza. Então, el cabeza de la casa, la cabeza de Maria, certo? Então, masculino e feminino. Também outro, el capital e la capital. El capital, el dinero. La capital, Brasília. Então, não tenho el capital para comprar um coche. Não tenho dinheiro para comprar um carro. La capital de Rondônia é Puerto Viejo. Então, la capital. Outro, el clave e la clave. El clave de sol, é de música. El clave. E la clave, la respuesta. Então, quando eu tenho clave de sol, clave disso, dó, não sei o quê, música. Feminino, la clave são respostas. La clave del livro, la clave del ejercicio, las respuestas. El cólera y la cólera. El cólera é a enfermidade. Por exemplo, el cólera é cólera mesmo, a enfermidade, a doença. E la cólera é a rávia. Quando está com muita raiva, cólera, la cólera. Nervioso. Então, el cólera, la cólera. Outro, el corte y la corte. Piensa el corte del rei ou da reina Sofia. El corte del rei Juan. Então, é a corte. E la corte mentira, desculpa. El corte de cabelo. El corte de pelo. Que é o corte. Cortar o cabelo. Então, este é o masculino. El corte. E la corte, sim, que é do rei. Relacionado à reina, realeza, la corte. Então, el corte de pelo negro. La corte del rei William. El cura e la cura. El cura, el padre. El cura, religioso. E la cura, quando tem uma enfermidade, toma uma medicação e tem la cura. Então, é el cura, o padre, e la cura é a cura de alguma doença. El delta e la delta. El delta del rio é o delta do rio. E la delta, la letra A, B, C, D, la quarta letra do alfabeto. El delta. Então, o delta do rio e a letra delta, A, B, C, D, delta. Certo? Outro. El guia e la guia. El guia de museu, el guia de passeio, é a pessoa, el guia. E la guia de minha vida, la guia de minha família. Por exemplo, la Bíblia é la guia de minha vida. Feminino, la guia, masculina, pessoa, el guia. El orden e la orden. El orden é um papel, mensagem. El orden de despejo é a ordem do despejo, para mandar alguém embora. El orden de juez, a ordem do juiz. E la ordem, la ordenação, está em ordem. É um agrupamento, está em ordem, todo igualzinho. Então, a ordem de ordenado e el orden, uma ordem do juiz. El margen e la margen. El margen de lucro, de ganância. Então, eu tenho um contrato ou tenho
não sei, uma tienda, um comércio, e eu tenho o margem de lucro de 100%. Então, é o margem. E a margem, a borda, a extremidade. A margem do papel, a margem do livro, certo? E aqui o último, vino. São exatamente iguais, não tem masculino e feminino. Vino é o verbo vir. Ele veio. Vino. E o outro é a bebida. Vino, vinho. Então, o verbo vir, vino. E a bebida, vino. Certo? Vino. Outro, el parte e la parte. Essa não tem muito referência com português. Então, el parte e la parte. La parte é parte, metade, pedaço. La parte. E el parte é um aviso de alguém. El parte. El parte de governo. É o aviso, comunicado. El parte de governo. E la parte da classe. Metade, pedaço. Outro. El pez e la pez. El pez é o peixe. El pez. Então, um peixe, el pez. E la pez é uma resina, uma tinta. La pez. Certo? Então, resina, la pez, masculino, el pez, o peixe. El rádio e la rádio. Esse é também parecido com o português. El rádio é raio. El rádio de 30 centímetros, um raio. E la rádio FM, la rádio Transamérica, la rádio BBC, a rádio. El secante e la secante. El secante é um produto que faz secar. El secante. Então, algo que tenha, coloca numa tinta para secar, é um secante, el secante. E la secante, você deve entender muito de matemática, que é um coisa de matemática de vocês. Por exemplo, secante e cossecante. La secante. El carpa e la carpa. El carpa é um tipo de peixe, que é a carpa mesmo, é o peixe. E la carpa é uma barraca. Então, el peixe, carpa, e a barraca feminino, la carpa. La cola e la cola, os dois são femininos. Só que um, cola, é fila de pessoas, e outro, cola, é rabo de cachorro ou cauda. Então, um, cola, cauda, rabo, e o outro, fila de pessoas, mas os dois são femininos. Amo e amo. Amo, um é o verbo amar, e eu amo a Maria. E el amo é a pessoa, quem cuida de você na sua casa. É o amo, é a ama de leite, o empregado. Certo? Então, masculino, el amo, é o empregado. E o verbo amar conjugado. Cara e cara. Cara, mucho dinero. Então, una casa muy cara. Mucho dinero. E la cara, em espanhol, é rosto. Então, eles não dizem rosto, diz cara. Una cara gorda. Una cara de sueño, una cara assustada. La muñeca e la muñeca. Primeiro, parte de corpo, la muñeca. E outro, boneca. Então, muñeca, parte do corpo. E muñeca, um regalo, um presente, uma boneca. La frente e la frente. Frente, quando você está em frente de alguma coisa. Estou al frente del banco. E outro frente é testa. Então, lembrando, a testa é feminino, la frente. E el frente de banco, el frente del correio, el frente de la escuela, você está na frente, em frente. E aqui, para os homônimos, a última é solar. Um se refere ao sol, receber o sol, vai solar. E o outro está no solo, está no piso, solar, no chão. Eu posso solar na roupa, posso pisar no chão, tocar, amassar. Então, referente a sol, referente a piso, solo. Isso são as homônimas. As homófonas têm o mesmo som, por isso que é homófonas, mesmo som, mas não tem o mesmo escrito. Então, veja, abraçar e abraçar. Um é de ter brasa, abrasar alguma coisa, e o com Z é o abraçar.
tornar, agarrar nos braços. Então, abrasar, tornar brasa, queimar, abrasar, abraçar, colocar nos braços. Aya, aya. Essa aya é uma mulher, uma empregada, uma dama de companhia, uma aya. E esse aya com H é uma árvore, é um tipo de árvore, uma aya. Outro, la vaca e la vaca. Esse vaca é uma cobertura, uma vaca. E esse é o animal mesmo, la vaca, a vaca. Então, vaca e vaca. A pronúncia é todos dois têm a pronúncia de B. La vaca e la vaca. El barón e el varón. Também tem um som de B dos dois. Mas barão é quem tem um título de nobreza, é um barão. E esse é o homem, o masculino, geralmente relacionado a igrejas. É o varão. Então, el barón e el varón. Certo? Outro, senador e senador. Esse senador é de cena. Jantar. A pessoa que janta uma ou duas vezes é um senador. Se fosse traduzir, seria um jantador, um comedor. E esse senador é uma pessoa relacionada ao Senado. É um funcionário público, um senador. E aqui, cuidado com esse que é muito confuso, pessoas trocam muito. Desecho e deshecho. Esse aqui, desecho, é dejeto, é coisa que você jogou fora, é coisa que foi descartado. Desecho. Esse aqui é o verbo hecho, então vai ser deshecho, desfeito. Algo que foi quebrado, que foi desmontado. Então, deshecho, desecho. Entulho, dejetos, desecho, desfeito. O outro, gravar e gravar. Gravar é fazer uma gravação. Gravar um CD, gravar na classe, fazer uma gravação. E esse gravar é cobrar alguma coisa e colocar imposto em algo. Se eu coloco imposto em alguma coisa, eu estou gravando algo. Então, gravar com V, cobrar. E esse gravar fazer uma gravação. Massa e masa. Massa com Z para fazer comida, fazer uma massa de macarrão, por exemplo. E esse massa com Z é uma arma antiga. Então, uma massa com Z, arma antiga. Massa, macarrão. Sueco e sueco. Sueco vem da Suécia. A pessoa é sueca, um homem é um sueco. E sueco são sapatos holandeses. Aquele sapato de madeira holandês. São chamados de sueco. Então pode ser no plural. 2 homens suecos, porque vem da Suécia, e 2 sapatos suecos. Certo? Outro, zumo e zumo. Sumo de naranja. Então vem com S, o sumo sacerdote, alguém no alto escalão, o top, por exemplo, da igreja, o sumo sacerdote, o nível mais alto, el zumo. E com Z, el zumo, que é o suco, um extrato. Sumo de naranja, sumo de tomate, que é o suco. Caça e caça. Essa aqui é donde vive, é a casa onde você mora, e caça é o verbo caçar, matar animais, la caça. Então, caça e caça. E o último aqui, errar e errar. Esse é cometer um erro, errar, em la prueba. E esse é ferrar. Colocar, por exemplo, nas patas do cavalo, a ferradura. Errar, el cavallo. Então, cometer um erro e ferrar. E aí o próximo são parônimas. Não são iguais nem na escrita, nem na pronúncia, mas são muito parecidos. Então, eles são similares, mas são diferentes, são parônimas. E o primeiro é apertura e apertura. Então, abertura, apertura. E o abertura, o primeiro, é uma rachadura. Se você tem uma rachadura na sua parede, tem uma abertura. Se você abre a porta um pouquinho, é uma abertura. Esse é o abertura. E se for apertura, você tem uma loja nova. Você vai fazer uma inauguração. É uma apertura com P. Então, inauguração, iniciação de uma coisa, um começo, é uma apertura. Outro, lección e lesión, parecido com português. Lección de espanhol, lección de inglês é uma lição. E lesión, se você caiu e machucou o pé, fez uma lesão. Lesión, lección.
Então, leção, lição, aula, lesion, machucou, caiu, feriu. Dispensa e despensa. Essa tem causa problema até em português. O verbo é dispensar, com i. Então, você precisa de uma dispensa da aula, uma dispensa do exército, uma dispensa médica. Então, dispensar. Dispensar. E a parte da casa onde você coloca um monte de treco, de cacareco, é a despensa. Certo? Então, é um quarto, um depósito na casa. Despensa. Alusión, ilusión. Alusión é você mencionar alguém, fazer alusão a algo ou alguém. E ilusión é você iludir mesmo, é você enganar. Então, el presidente fez alusión ao problema de dinheiro. Ele fez alusão, ele fez menção. Ilusión, sei lá, Roberto está com ilusão com Maria, está iludindo, enganando. Diferença e deferência. Diferença é quando não é igual. A diferença de português com espanhol, a diferença de inglês com espanhol. Então é diferença, não é igual. E deferência, respeito. Fazer deferência a alguém. Mencionar respeitosamente. Fazer uma deferência. Outro, afecto e efecto. Esse é tranquilo. Afecto vem de sentimentos. Eu tenho afecto por Maria. E efecto é efeito. El efecto estufa. El efecto del problema. Então, efeito, causa efeito. Afeto, efeito. Amoral, imoral. Também parecido com o português, isso é bom. Amoral é quando não tem moral. Você precisa, então você é amoral. Você não tem moral. E imoral é quando você faz alguma coisa errada. Você tem moral, mas você escolheu fazer o errado. Então, isso é coisa, é proibido, é imoral. Certo? Las duas penúltimas. Apto, acto. Apto é você estar apto a alguma coisa. Você está ter aptidão. Apto. E acto é você atuar. É o ato de fazer algo. Então, ato, não, você é apto a algo ou você tem atitude para fazer algo. Apto, acto. E a última, sexto e sexto. Cesto é o cesto de lixo, onde você coloca alguma coisa, é um depósito, o cesto. O cesto de roupa, o cesto de lixo. E sexto é a primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto é a sexta parte de alguma coisa. Então, sexto, sexto. Então, lembrando, só que rapidex. Essas palavras são necessárias, são as homônimas, você precisa saber. Essas palavras são necessárias, precisam saber qual que é qual. E essas palavras são necessárias, precisam saber. Mas o bom é, estão todas na página 36 e 37 do livro de vocês. Todas elas separadinhas, bonitinhas. E aí, é claro, também fiz um vídeo usando o próprio livro de vocês. Veja só, eu peguei a própria página e fiz lá, ó, substantivos homos, aí com tracinho, com pontinho. Então, homófonas, homônimas e parônimas. Está lá, o vídeo pequenininho, curtinho, 5 minutinhos. Vão lá, vejam o vídeo. É claro que a aula vai ser postada, como eu disse, mas ela é longa, é para quem não assistiu. Você, quando tiver problema, corre no vídeo, faz a referência lá, beleza. E aí eu vou terminar aqui essa divisão de páginas para a gente voltar aqui, beleza. Voltamos aqui. Unmute all, ok. Qualquer problema que tiver, me pergunta no particular, tira suas dúvidas. Tá lá o vídeo que eu vou postar ainda, que isso demora um pouco, mas o vídeo está aberto. Fala, João. Tem como você voltar à primeira página do homônimo só para eu tirar um print? Na hora. Não, tá É de porque boa. Aqui, deixa eu partilhar, apanhando. É que me ligaram bem na hora. Ah, não, tranquilo, tá na paz. Perdão. Aqui, homônimas, voltando. Essa aqui?
Essa aí, deixa eu só tirar um print, calma aí. Beleza? Perfeito. A próxima também ou não? Já tá. Não, a próxima eu copiei. Beleza. Então é isso aí. São as homônimas, homófonas e parônimas. Alguma dúvida? É bem tranquilo, porque essa aí é vocabulário. Não tem gramática. É só saber o que elas significam para depois saber na prova. Porque eu vou colocar, por exemplo, espacinho. Nananana do rei Arthur. Aí vai el corte ou la corte. Então tem que saber que é la corte, que é o feminino, que é a corte do rei. Ou eu coloco lá. De Brasil es Brasília. Você vai ter que saber que é el capital ou la capital. Então, la capital, beleza? Tranquilo aí, moçada? Bom, Tranquilo. de boa, de boa. Essa foi nossa aula de hoje de vocabulários. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Foi bom ver vocês. Semana que vem nós temos atividades. Não tem aulas, não tem atividades para ser feitas. Vou postar lá. Lembrem-se disso. Heloísa, não sei se você sabe. O novo Eclasse tem limite. Depois que o professor limitou lá o tempo, uma semana, por exemplo, de atividade. Acabou esse tempo, ele bloqueia. Então, não deixa acumular, gente. Faz na época certa, faz na hora certa, para não serem prejudicados, beleza? Porque agora, antes não tinha. Você fazia qualquer hora, mandava qualquer tempo. Agora não. Agora limita. Estou pensando aí no Ackley. O Ackley tem ele, tem as irmãs dele. Imagina vocês deixam acumular tudo, não faz nada e depois chega lá, está bloqueado. Então, ó, acelera, não deixa acumular. Beleza? Tchau, gente. Beleza. Dúvidas, manda lá, pergunta, nós estamos aí. Compartilha, publica, vai no canal, faz tudo direitinho. Fui!